dia numa muralha da cidade, por isso ele pôde fazer os peões descer pela janela, e usando uma corda, e ele disse: vão para a montanha, senão os homens que estão à procura de vocês vão achá-lo. Esconde-se lá 3 dias até que ele volte. Depois vocês podem ir embora. Fecha a sua Bíblia. Agora, por gentileza, pode tomar teu assento. Vamos aplaudir para a palavra do Senhor. Tema da minha mensagem nessa noite. Tema da minha mensagem nessa noite. Eu queria ensinar à igreja como você pode ter uma particularidade com Cristo. Eu quis ministrar hoje como você pode ter uma particularidade com Cristo na sua geração. Ou bem dizer, posso acrescentar, mudar no meu tempo, da tema da minha mensagem. Como você pode ter uma particularidade para poder influenciar a sua geração. Vou falar 2 coisas. Como você pode ter uma particularidade com Cristo na sua geração. Segundo, como você pode influenciar a sua geração. Essa é a minha mensagem nessa noite. Eu li 2 textos bíblicos. Acho que hoje vou ser muito breve, a não ser que o Espírito Santo me leva, mas eu quero começar minha mensagem aqui. Acho que terminar ela aqui, nesse lugar. Eu não quero descer lá hoje. Eu quero terminar aqui, onde eu estou. A não ser que o Espírito Santo me muda aqui e me leva, porque eu sou muito sensível para o Espírito Santo. Eu sou muito sensível para o Espírito Santo. Queridos irmãos, por que estou querendo falar sobre a particularidade? Durante a semana toda, eu procurei tema para poder ministrar. Mas cada vez que eu estava tentando fugir desta mensagem, ou desse texto, Espírito Santo, dentro de mim, sempre me levava para me poder meditar, para me poder me aprofundar mais sobre essa mensagem. Como é que você pode ter uma particularidade com Jesus? E deixa eu falar. Essa mensagem é uma mensagem que eu já preguei. Se você ir, porque atualmente estou usando o canal do YouTube, se vai no meu canal do YouTube, você vai encontrar uma parte dessa mensagem, está lá. O que eu quero dizer? Graças a Deus, ontem tivemos lá orar de madrugada aí à noite. Saímos lá até 2 horas. Foi o dia mais que a gente demorou mais, né, pastor? Foi o dia que a gente levou mais tempo lá ontem na oração. E ontem eu estava a exortar os irmãos que estavam conosco lá. E eu estava a dizer como é que você pode ter a intimidade de você entrar no lugar mais santo. Eu disse ontem lá, tem pessoas só termina. É como uma igreja. Tem lugar que o povo senta e tem lugar mais santo que só se entra lá o sumo sacerdote, que entra lá no lugar mais santo. E eu estava explicando ontem com um pequeno detalhe ontem lá. E eu disse, sabe por que muita gente não tem milagre? Muita gente sofre muito. Muita gente tem orado para Deus e ele não tem resposta. Ele ora, ele pensa que ele está esperando uma resposta. Pode ser que a tua oração não está sendo ouvida. E eu disse lá ontem, por quê? Você, desde que você é chamado cristão, você nunca chegou no lugar mais santo. Por que eu disse isso? No lugar mais santo não existe barulho, não existe ruído das pessoas falar.
Não existe pessoa. Você citar aqui, aonde eu estou ministrar. Se passar um barulho de um carro aí tocar música, vai querer entrar nos seus ouvidos. E já se você tiver orar, você vai ficar distraído. Você vai perder foco da sua oração. Alguém está me ouvindo? Amém. Alguém está me ouvindo? Amém. Então, tudo que passa aí fora, o fato de você estiver aqui, se passar alguma música lá fora, ou algum falar palavrão lá fora, você vai ouvir. Por quê? Você não está no lugar mais santo. E no lugar mais santo, lá você não ouça barulho de ninguém, você não ouça a voz da sua mulher, você não ouça a voz do seu marido, só ouça uma voz que é a voz do Espírito Santo. Lá o barulho não entra. Você está querendo ter uma intimidade para que a tua oração possa ser respondida em qualquer momento. Você tem que lutar, que você tem que ter uma intimidade, está todo momento a chegar no lugar mais santo. Eu falei isso. E eu disse, até pastor, graças a Deus, disse, todos nós precisamos chegar no lugar mais santo. Precisamos de estar lá para a gente morar naquele lugar. Para que nós não possamos ser mais distraídos pelas coisas do mundo, pelaquilo que nós estamos a ver, pelaquilo que tenta tirar você do foco, que tenta te distrair, roubar a sua fé, roubar a sua esperança. Se você estiver lá, tudo que é do mundo você vai ver que é fácil, porque você está conectado em cima de um homem que dá a ordem, que manda tudo que está aqui na terra. Glória a Deus. Eu disse como é que você tinha que aprender a ter uma particularidade com Jesus. Queridos amados irmãos, nos dois textos que nós lemos, começo a falar sobre uma mulher chamada Raabe. Quem é essa mulher? A Bíblia relata que era uma mulher impura, uma mulher adúltera, uma mulher que fazia lá no São Paulo, a gente diz biscate. Aquela mulher que ninguém pode valorizar, uma mulher que esperava as pessoas. E lá na cidade de Jericó, aonde que era situada a casa dessa mulher, a Bíblia diz, a casa de Raabe era situada na entrada de Jericó. Por quê? Todos turistas, aquele que vinha para visitar Jericó, porque Jericó era uma cidade turística que recebia visitantes de pessoas que vinham de outros lugares e hospedavam lá. Só que esta mulher, a casa dela era na entrada para poder facilitar o trabalho que ela exercia. Para ela poder ter a facilidade de poder ter o privilégio de poder encontrar todos os homens que ele tratava que são clientes. Que então ele dependia desse trabalho da prostituição. Se ela não praticar, ela não tinha como pagar suas contas, ela não tinha como sobreviver. E a Bíblia começa a descrever as qualidades dessa mulher. Aos olhos humanos, ninguém poderia valorizá-la, ninguém poderia respeitá-la, porque o trabalho que ela fazia é um trabalho ridículo. Quem vai respeitar uma mulher que todo homem deseja, que uma mulher que todo homem chega, pega, leva? Ninguém pode te respeitar. Mas eu deixo eu te dizer, mesmo que o mundo não te respeita, havia alguém no céu que via Raabe, que tinha valor, que não tinha. Havia alguém no céu que estava vendo as qualidades que essa mulher tinha, que muito de Jericó não tinha. E aí eu começo a te dizer, muita gente julga as pessoas pela aparência, ele julga as pessoas pelaquilo que você está fazendo. Quem te falou, deixa eu dizer para você, o teu presente que você está vivendo hoje não é o seu fim, porque um determinado
do seu fim pertence ao Criador. Ninguém pode falar, ninguém pode determinar sobre a sua vida. Quem pode determinar o seu final é o Criador que te criou. Aí vem uma linguagem que eu ouço nessa nação. Há uma linguagem que eu ouço, que eu odeio, que eu não gosto de ouvir. Algumas pessoas querem cultivar dentro da mente das pessoas, dizendo besteira, falando baboseira, dizendo tudo que começa mal, tudo que começa mal, termina mal também. Quem falou? Você precisa ler a Bíblia, rapaz. Para de falar besteira. Eu conheço pessoas que começaram mal, terminaram bem, tiveram um fim glorioso diante de Jesus. Quem está te enganando? Quem começa a te falar, tudo que começa mal, tudo que começa mal, termina mal também. Aquele que começa bem, termina bem. Rapaz, eu conheço pessoas que começaram bem, tiveram um fim ruim. Eu posso provar você na Bíblia. Eu posso provar você na palavra. Conheço pessoas que começaram mal, terminaram bem. Paulo começou mal, terminou bem. Conheço uma pessoa, Manassés, começou bem, estava tentando se desviar, a misericórdia ela alcançou. A Bíblia fala de um homem chamado Osias, que a história dele correu no mundo da época. Era jovem, o rei israelita. E a Bíblia diz, ele começou tão bem. A fama desse moço correu do mundo da época. Só que ele teve um fim de dor. A Bíblia diz que Deus tinha que permitir bater esse rei com lepra na testa, porque ele violou as coisas de Deus. Ele entrou no lugar santo que não era permitido para entrar. Quero que comprove mais você. Há pessoas que começaram mal, que terminaram bem. Você quer que eu continue a falar para você? Judas começou bem, foi chamado apóstolo, foi escolhido no meio dos 12 naquela noite, que Jesus foi orar para escolher os seus apóstolos. O Judas foi um deles, foi escolhido, começou bem e terminou mal. Sabe a questão o que é? A questão é você não pode permitir que alguém coloque ponto na sua vida enquanto que ele não tem esse direito de fazer isso. A questão, o seu presente que você está vivendo hoje, mesmo as circunstâncias tentar te definir, querer te dizer que acabou. Cada vez que eu olho para a minha vida, talvez as circunstâncias da minha vida me abate, querer me arrear, mas eu dentro de mim há um outro homem interior que responde sim para mim mesmo, que me enfrenta a dizer que não, você terá um fim glorioso. Continua a perseverar, porque o seu fim vai poder parar o mundo. A Bíblia fala de Raabe. Raabe era uma mulher impura, uma mulher desvalorizada na sua geração. Mas ele nos dá uma lição. Ele nos ensina como poder mudar uma realidade. Esta mulher me inspira. O meu tempo é muito pouco, porque eu vou entrar em Mateus, lá onde que eu li com você no primeiro texto. Essa mensagem de Raabe eu já preguei por muitas vezes. Eu defino ele por talvez 12 pontos, 12 chaves que eu ofereço para as pessoas que essa mulher tinha para poder ser escrita o nome dela na Bíblia. Queridos, a Bíblia começa a dizer, era uma mulher prostituta. Dentro do Jericó, a fama dessa mulher era conhecida como uma mulher impura. Talvez você está me ouvindo aqui. A sua fama é tão boa. Você talvez não tem uma fama assim tão ruim. E agora, se você não tem fama tão ruim, o que custa para você ter uma particularidade com Jesus? Se as pessoas que teve o nome sujo conseguiram de mudar a sua realidade, o que você
Você não tem tão fama tão ruim. As pessoas ainda te dão aquele valor. Te consideram uma pessoa digna. Mas essa mulher foi uma mulher que ninguém poderia respeitar. Todo Jericó sabia que esta mulher não é mulher para poder casar. Não é uma mulher para poder ter um compromisso sério com ela. Porque você vai passar uma vergonha. Sabe por quê? Nessa geração que a gente vive, é uma geração que as pessoas invadem a privacidade dos outros, sem talvez ele abre as portas, sem que alguém, o dono da casa, talvez dizer que não, a porta está aberta para você. Tem pessoas que vão muito além. Ah, pá, você precisa vigiar. Amém, glória a Deus. Você não pode entrar nas portas, não pode romper as portas que não foram abertas para você. Tem que aprender a ter um bom senso de vida. Só que a fama dessa mulher naquele tempo não importava. Todo Jericó sabia que ela não é mulher para ter compromisso. Porque se você tiver um compromisso com uma mulher como Raabe, as pessoas vão começar a te criticar. Vão falar, você não está vendo mais outra moça, não? Você está vendo essa mulher? Você vai começar a dar banho na rua. Todos os homens vão começar a falar mal de você. Todas as mulheres vão começar a te criticar. E se fosse lá na África, lá em Angola, há uma linguagem que as pessoas lá falam, vão começar a dizer, cara, você não viu matar preguiça sobra de todo mundo. E vai te doer no coração. Lá em Angola falam assim, quando uma mulher que já pulou muitos carros, começa a falar, cara, precisa pegar sobre, mas você precisa ver, precisa ver bem direito. E aí, se você não tiver uma firmeza de ver talvez as promessas, as qualidades que tem essa pessoa, você vai acabar desistindo de compromisso com essa pessoa. Porque você está ouvindo segundo, terceira, as quartas pessoas falar. Porque tem pessoa que não tem opinião própria. Não tem opinião própria, ele depende de segundo, terceira pessoas para ele poder tomar decisão. Só que esta mulher, mesmo tendo esse trabalho ridículo, mas ela tinha uma mente aberta de todo o povo de Jericó. Não havia uma mulher inteligente, não havia uma mulher com uma mente desenvolvida do que Raabe. Isso é que faz a primeira diferença que eu ofereço para você na minha mensagem. Você sabe a mente quadrada? Não estou falando para vocês aqui, me perdoa. Sabe a mente quadrada? Uma mente que não aceita a correção. Uma mente que não consegue mudar. Aquela postura, aquela posição dela é aquela que ela continua. Ela já não quer adquirir algo novo. Ele não quer desenvolver a sua capacidade intelectual. Tem pessoa ainda em pleno século XXI, tem mente quadrada. E mente quadrada é uma mente que reclama tudo. É uma mente que vê tudo impossível para acontecer. Uma mente que está cheia de medo. Uma mente que ele não quer aprovar algo novo. É cheia de preconceito. Tudo isso são qualidades de uma mente quadrada. Agora, a mente aberta, quando ele tem problema, ele espera resolver. Ele procura a solução. Ele sabe que não. O problema serve, veio, se aconteceu, então a gente tem que dar um jeito para poder resolver. Amém. E ele aprende algo novo todos os dias. Esse é sua mente aberta. E essa mulher, ela tinha essa mente aberta. Historiadores dizem que quando os peões que Josué mandou chegaram a Jericó, a primeira pessoa que recebeu os peões foi essa mulher. Porque a casa dele era na entrada da cidade de Jericó. E ao receber esses peões mandados por Josué, ela começou a dialogar, conversar com esses peões sobre os projetos. Querido, deixa eu te dizer,
você nunca vai poder aprender algo ou aprender, ouvir, projeto, algo precioso que Deus tem para a sua vida sem você tentar dialogar com Deus. Primeiro, deixa eu falar, todas as promessas que Deus escreveu para a sua vida, existem as instruções para que essa promessa, para que esse milagre se cumpra na sua vida. Você tem que aprender a falar. Para você ter intimidade com alguém, você tem que aprender, procura criar uma conversa com essa pessoa. Só que a gente vive numa geração, as pessoas sabem que ele conhece a pessoa. Por quê? Ele até talvez nunca viu esse cara. Talvez ele só tenha amizade com ele na rede social. Mas ele começa a defender, não. Eu conheço o cara. O cara você não conhece, rapaz. Você pode ir preso. Quem falou que você conhece? Você nunca nem viu ele, você nunca nem conversou com ele. Como é que você vai falar que você conhece a pessoa? Conhecer exige tempo. Conhecer a pessoa não é de um dia para outro. Requer um pequeno tempo. Você tem que conversar, tem que conviver com essa pessoa. Agora, de longe, lá de longe você está vendo o irmão ou irmã. Você vai falar que você conhece ele? Rapaz, você precisa vigiar. Não é conhecer nem assim, não. E Raabe precisava ter um diálogo para conhecer o que levou os espiões para a terra de Jericó. Enquanto os outros se confiavam aos reis, aos 10 falsos de Jericó, se apoiavam aos reis de Jericó, aqueles que faziam culto oferecido aos ídolos. Ela, mesmo com esse trabalho que ela fazia, tinha uma mente desenvolvida. Ela começa a dialogar com esses espiões. Lá, através da conversa, ela começou a ver os planos, projetos que levou a eles para a terra de Jericó. Querido, quero te despertar. Você nunca vai conquistar o seu Jericó, nunca vai cair. Você nunca vai ser considerado campeão se você não aprender as instruções da sua batalha, como que você deve vencer ou como você deve mudar de um lugar para outro. Raabe aprendeu com esses homens. E olha a linguagem dessa mulher para você entender. Ela começa a dizer aos espiões: eu sei, a vossa fama já nós a ouvimos. Mesmo que esse povo de Jericó não queira admitir, mas eu sei, o Deus de vocês é Deus poderoso, que nada é impossível, porque vocês já venceram as grandes lutas, as grandes batalhas. Deixa eu profetizar para você. Joga a tua mão direita. Eu levanto nessa tribuna com a boca autorizada. Libera a palavra para te dizer: se você está até aqui, chegou até esse domingo, porque Deus já te deu as vitórias anteriores. E existe vitória que está à frente de você, que você precisa conquistar. E eu libero a graça que as portas da sua vitória sejam abertas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esta mulher, primeiro, a segunda chave que eu ofereço. Tem muita gente que reclama milagre. Se você perguntar para ele: o que você já semeou com Jesus? Você está querendo milagre? Rapaz, a lei da semeadura é universal e é inevitável. Deixa eu perguntar para você: você está querendo que Deus me abençoe, muda a minha história? O que você já semeou para Jesus? Esta mulher, para reclamar a colheita, ele nos ensina. Primeiro, ela semeou. Leia a minha Bíblia. A Bíblia diz: ela guardou os peões na casa dela. Começou a alimentar. Começou a sustentar esses peões. Começou a gastar os seus bens compartilhando com esses peões. Ela estava semeando.
Sabe o que? Qual é o maior risco que Raabe teve? Ela tinha que esconder os peões no momento que os soldados viam saber que existem os peões que entraram em Jericó. A Bíblia diz, ela esconde os peões durante 3 dias na casa dela. Ele pegou o maior risco da vida dela, porque se encontrasse aqueles peões na casa dela, ela também poderia ser morta. Ela arriscou. É por isso que eu falo para vocês, todo milagre, toda vida da mudança, a pessoa tem que riscar. Quem risca é aquela pessoa que vence. Quem risca é aquela pessoa que conquista. Você está querendo milagre com Jesus? Para mim poder ter salvação da minha vida, para a sua vida, a salvação da sua vida. Alguém riscou a sua vida na cruz de Calvário há 2000 anos para poder me salvar. Eu e você que está me ouvindo aqui. E Raabe fez isso. Ela riscou a sua vida. Não terminou apenas de semear, não terminou apenas de perguntar, mas ela riscou a sua vida. Querido, depois a quarta chave, ela reclama a colheita. Disse para os peões, eu sei, tenho a certeza, ela estava afirmando, disse, eu sei, tenho a certeza que vocês vão derrubar o Jericó. Mas quando vocês virem derrubar Jericó, eu só peço uma coisa. Ela no primeiro foi fazer pedido antes de semear. Primeiro ele semeou, depois reclamou a colheita. Só que vocês, os cristãos de agora, não gostam de semear, mas só querem colheita. Rapaz, você primeiro tem que aprender a semear. O céu funciona como as coisas funcionam aqui. Você precisa entender esse princípio. E no céu também existe o obstáculo. Ela reclama a colheita dizendo que dia que você vive. Eu só peço uma coisa para vocês. Os peões disseram, você será salva, você e toda a sua família. E outra qualidade que essa mulher tinha. Como é que uma mulher impura, uma mulher que não tinha responsabilidade nenhuma e vai perante a sua família, rapaz, você está pensando uma mulher prostituta, alguém vai me ouvir? Eu falei, você está falando besteira, ele não sabe nem o que fala. Mas a Bíblia diz, ela influencia a sua casa, a sua família, o pai e a mãe, os irmãos, primos, devem admitir que Raabe, ela leva todo o povo, toda a sua família para a salvação. Ela quis mudar. Quando ele se encontrou com Saulo naquele dia, a mente de Raabe viajou, dizendo que não, eu estou me encarar com cara, um homem que vai poder me ajudar para aproximar perto de Jesus. Deixa eu falar para você, todos os homens que você se encontra com ele, será que ele leva você aonde? Será que ele consegue te levar para o altar? Ou pelo contrário, ele te faz voltar ainda no mundo outra vez? As suas amizades que você tem, quais são os resultados das amizades desses amigos, dessas amigas que você tem? Será que ele aproxima você perto de Jesus? Sabe por quê? As amizades, as influências de amigos que a gente arruma, que a gente arranja, tem muita influência na vida do ser humano. Vou vos dar exemplo, porque eu prego para os exemplos. Há uma linguagem simples que se fala no mundo. Quem anda com pessoa que bebe, amanhã também ele vai aprender a beber. Quem anda com pessoa que fuma maconha, amanhã mesmo que você não fumava, o cara não vai aceitar andar com você 1 mês, 2, 3, 4. Ele está aí nos lugares que não glorifica a Deus e você está com ele. Amanhã ele vai te exigir, não, você tem que experimentar o negócio. Ou a nossa amizade acaba, ou continua. É onde você está vendo. Muita gente destruiu as suas vidas assim. Muitos filhos acabaram sendo destruídos desse jeito. É por isso que Paulo,
1 Coríntios 15:32, ele fala: cuidado com a má companhia, porque o mau companhia destrói aqueles que são bons. E salmista lá em Salmo 154, versículo 10, ele fala: cuidado com filhos estranhos. Os estranhos são quem? Aqueles que vêm roubar os valores dos seus filhos em casa. Aqueles estranhos são que aqueles que vêm para destruir a sua família, destruir a sua casa. Os valores que você está construindo para os seus filhos, ele também está querendo construir outros valores em cima dos seus filhos. Alguém está me ouvindo? Amém. Alguém está me ouvindo? Amém. Virado! Ela tinha que enfrentar esse obstáculo. Queridos, ela vai até Jericó. Escute aqui. Se até chover, vai nos dar força para a gente entender mesmo que nós devemos construir templo aqui. Para a gente não molhar mais próxima vez. Você não sabe que a dor leva a pessoa a ficar frustrada para reparar alguma coisa na vida dele? Agora, se vocês molhar aqui hoje, vai fazer bem. Imagina um cara desse, com o meu termo assim, eu molhar aqui. Vai me dar coragem para que a gente acabe a igreja, né? Para você amanhã não molhar mais. Não sabe a dor? A dor nos empurra para nos aproximar perto de Jesus. Amém. Rabi chegou até a cidade onde ele quis ir. Por quê? Ela teve a atitude de mudar. Ela disse: não quero mais essa vida ridícula. Essa vida ridícula eu não quero mais. Essa forma que as pessoas tinham de mim. Ele deve admitir que é outro Rabi que vão conhecer, que vai ter uma forma diferente. A forma que o mundo vai que eu vou deixar. O legado que o mundo vai deixar no mundo não vai ser uma Rabi prostituta, mas vai ser uma Rabi que vai influenciar toda uma geração, que vai poder admitir a geração que vai vir, vai contar a história de Rabi diferente. Amém. Ela aceita compromisso com esse homem. E deixa eu falar para você, não pensa que só foi fácil assim. Rapaz, na lei de Moisés havia escrevido já para o povo que nenhum homem, nenhuma mulher israelita que poderia casar com uma pessoa fora de Israel. Isso está na Bíblia.